há que distinguir a abelha, o zangão e a rainha. A abelha rainha diferencia-se da abelha comum, da operária, pelo simples fato dela ser um pouco maior. Ela tem tanto a parte traseira quanto a parte do abdominal um pouco maior, porque ela tem, além da estrutura normal de uma abelha comum, ela tem um órgão completo que se chama espermateca, que armazena os espermatozoides recolhidos no voo nupcial. A abelha comum ou operária, ela vive em média 43 dias. O zangão vive 2 anos e a rainha pode ir até a 5. A abelha rainha vive até 5 anos. Entretanto, a sua maior produtividade acontece até os 2 anos. Então, o que é que os apicultores fazem para manter essa alta produção da rainha-mãe? Eles simplesmente sacrificam essa abelha rainha. Então, as abelhas, sem ter um cheiro, que é o feromônio daquela rainha, no entanto, não encontram a rainha. Então, o que fazem elas? Puxam as chamadas realeiras, que são crias de 3 dias, que elas fazem uma cascazinha aumentando o volume. Então, nessas condições, nascem 4, 5 rainhas. Todas elas só se alimentam de geleia real. Brigam entre si, sobrevive a mais forte, e essa voa, faz lá em cima a cópula e volta para casa para só sair ou numa enxameação natural ou simplesmente quando já está velha, e as próprias operárias, as chamadas do Conselho Superior, isso é, as abelhas mais velhas, pegam e fazem um peloteamento, isso é, matam a rainha, à medida que puxam outras. Do mesmo jeito, podemos também introduzir uma rainha nova quando uma rainha já está velha. E nós descobrimos isso por intermédio do quadro, que fica como se fosse um tiro de espingarda, de cartucho, aqueles chumbinhos que batem, quando o certo seria ela começar a colocar os ovos no centro e encher. Quando ela não está fazendo isso, significa que já está velha. A substituição pode ser feita de 2 maneiras. Uma que é chamada maneira natural, isso é, nós localizamos a rainha por intermédio de um outro quadro, de uma outra caixa. A gente coloca esse quadro nessa caixa, marca esse quadro e tampa a caixa. Com 10 a 15 minutos, nós tiramos a tampa da caixa, suspendemos aquele quadro marcado, que não é daquela caixa, e invariavelmente a rainha está ali procurando saber de quem é aquele cheiro estranho que foi introduzido na caixa. Então nós pegamos essa rainha e matamos. Por que que matamos? Porque ela já está velha e já não está produzindo perfeitamente. Nós matamos e esfregamos ela num quadro. Em seguida, nós podemos deixar naturalmente que elas puxem outras rainhas e que briguem e que a mais forte prepondere, ou então nós fazemos o seguinte: colocamos uma caixinha com tela e uma rainha nova dentro, já fecundada, e de uma ponta dessa caixa nós colocamos açúcar quente. As abelhas, vendo aquele cheiro diferente, sabem que aquela rainha não é dali, então elas fazem tudo para libertar essa rainha, para matá-la, e começam a corroer o açúcar cane. Nesse terem já acostumaram com o cheiro daquela rainha e a aceitam. O modo de fecundar dessa rainha é muito interessante. Ela, quando está virgem ainda, ela sai pronta para ser fecundada e voa entre 11 e 20 metros de altura. Nessas condições, até a 10 km de distância, o zangão sente o cheiro da abelha, rainha virgem, e voam em revoada atrás dela. Ela cruza com 8 a 10 zangões, e cada um deles, depois de fecundar a rainha, ele cai morto, porque perde o pênis e juntamente com ele a bolsa intestinal, ou trato intestinal.
E a rainha, que é a única abelha que tem um órgão completo chamado espermateca, armazena esses espermatozoides provindos desses 8 a 10 zangões e tem aí um manancial para o resto da vida de ovos. Essas rainhas, elas começam a pôr muitas vezes até o próprio peso em quantidade de ovos. Chega a atingir a 1.500 por dia. E quando elas encontram o favozinho pequeno, o alvéolo pequeno, elas colocam o ovinho, põem o abdômen na parede do opérculozinho e colocam o espermatozoide em cima. Desse ovo fecundado nasce uma abelha campeira, uma abelha operária. Quando esse alvéolozinho é maior, não dá para ela fazer pressão sobre o abdômen e colocar o espermatozoide em cima. Então, nessas condições, o ovo fica sem espermatozoide, portanto, um ovo infértil. E desse ovo infértil nasce um zangão. Esse processo foi descoberto por um padre chamado Zerzig, um alemão, e chama-se partenogênese, que ocorre também nos cupins e nas formigas. É interessante aqui observar que o padre Zerzig publicou esse trabalho e com a publicação a igreja queria expulsá-lo da ordem. Precisou um movimento muito grande dos cientistas da época para que o padre não fosse expulso. Porque pelas leis canônicas, todo ser tem que vir de um pai e de uma mãe. E o zangão só tinha avô, não tinha pai. Posteriormente, a Igreja Católica condenou o padre Zerzig a 8 meses de reclusão. E, finalmente, ele foi absolvido por pressão dos cientistas da época. As abelhas, quando nascem, se alimentam 3 dias de geleia real e para o resto da vida de mel. Para cada litro de mel que elas fazem e guardam, estocam esse mel, elas consomem 2. O maior predador que existe é o homem, que arrebenta as colmeias em estado natural, no seu habitat natural, queimam, jogam, perdem a cera, que é importantíssima, eles jogam fora, pegam o mel e espremem em toalhas ou em panos, muitas vezes sem asseio nenhum, e juntamente com o mel espremido sai também o sangue da abelha, que é hemolinfa, portanto aumentando assustadoramente a quantidade de proteína nesse mel. O segundo predador são os pássaros, principalmente o bem-te-vi e a sabiá. Em terceiro vem as lagartixas, que se alojam nas caixas, debaixo dos telhadinhos das caixas, e comem as abelhas. Existem outros predadores, como determinados gafanhotos, também que se alimentam de abelhas. O maior perigo de um apiário seria o falecimento, a morte de uma dessas rainhas, e não ter cria de 3 dias para puxar outras rainhas. Então, elas, no esforço fantástico, elas botam ovinhos pequenos, e esses ovinhos dão nascimento a zangões evoluídos, e essa colônia se transforma em colônia zanganeira e tende, portanto, a morrer. Quando esse processo se instala, não há possibilidade de recuperação. O primeiro grande fator seria uma doença chamada nosemose. Essa doença, também chamada de cria pútrida, essa cria pútrida nós temos que levar em consideração que aqui ocorre raramente. A nosemose é mais comum. O outro fator de desintegração de um apiário seria a ocorrência das colônias zanganeiras, que também destrói. E, finalmente, uma borboleta chamada galéria, que quando a colmeia está fraca, elas atacam a colmeia e, com suas galerias dentro, destroem tudo.